A paz e a luz do nosso Senhor Jesus. Você que tem acompanhado as nossas palavras, divulgue, passe às pessoas para que elas também possam ouvir e ser enriquecidas de fé e abençoadas pela fé que está na palavra. Ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então passe isso para as pessoas, para que elas possam passar para as outras, para que a fé seja melhorada, seja adquirida e venhamos todos agradar a Deus. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, lá está escrito assim, de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. É esperança contra esperança. Como é custoso crer além do que é para crer? Isso porque havíamos aprendido que enquanto há vida também há esperança. Mas vemos que quando acaba essa vida, a visível, a física, também essa esperança com ela acaba. Salomão fala dessa esperança que existe entre os vivos para com os vivos, não que vai além dessa vida para com os mortos, né? Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, abra a sua Bíblia lá. E no versículo 4, ele diz assim, ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Provérbio muito bonito, muito sábio. Ele fala que é melhor ser um ser vivo, inferior e às vezes fraco, do que um superior e forte morto, pois a sua força e a sua superioridade, o seu domínio já não existe mais entre os vivos, acabou, né? Mas o que está entre os vivos, acompanhando, para ele tem jeito, independente da sua inferioridade ou força, tem jeito para mudar todas as coisas. É isso que ele está falando, que a pessoa ainda pode acompanhar os vivos e chegar a uma posição, chegar a uma vida abençoada, resolver as coisas aqui na terra, né? Tudo pode mudar. É isso que ele estava dizendo. Quando nós olhamos e vemos aquela passagem, está escrito lá no livro de João 11, Evangelho de João 11, 39, a qual fala-se da ressurreição de Lázaro. Ali no versículo 39, Jesus diz, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, diz, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aqui nós vemos que e aprendemos que a esperança da fé plena, ela não acaba com a morte, ela vai além da morte, ela vai para a ressurreição. Marta não tinha essa fé. Como nós sabemos, é costume lacrar a porta do túmulo. E da mesma forma eles faziam lá, para que o odor não saísse e ficasse pelo lado de fora. E ela já vai logo para esse ponto forte, né? Mas sempre há indagações para as coisas que vão além daquilo que a pessoa está acostumada a crer. Suposições são feitas aos extremos. E isso é comum das pessoas, quando a fé ainda não é uma fé fortalecida, uma fé no invisível, né? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 18,
disse que Abraão creu em esperança contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. A fé de Abraão sempre foi um destaque perante Deus. E pela obediência, a força da sua fé era revelada. Abre um parênteses aqui, aproveitando essa passagem, não existe uma fé forte ou muita fé sem a obediência. É a obediência que confirma a força ou a grandeza da fé. Ele sempre creu no que não estava existindo, no invisível. É isso a esperança da fé que Abraão teve. É isso, é ter uma fé que tem uma esperança divina que vai contra a esperança humana, aquela esperança natural, a esperança no físico, no que está existindo. Então, aquela esperança que é no físico e que está só existindo, ela está entre os vivos apenas, e ela acaba quando acaba a vida. E Abraão, como diz aqui no versículo 17, ele creu, a saber em Deus, a qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fosse. E ele dizia, bom, se ele está falando e me chamando pai de nações, se ele está dizendo isso, então isso vai acontecer. Abraão, ele acreditava que Deus podia ressuscitar os mortos, já naquela época. E essa fé agradava a Deus de uma forma extraordinária. A fé de Abraão, ela ia além da morte. Era uma fé que transcendia aquela fé da Marta, que estava ali dizendo que não era possível porque já estava fedendo o defunto. Lá no livro de Hebreus 11, 17, está escrito assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, seu único filho, sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Quando nós olhamos para cá e vemos que o que está escrito em Hebreus é a confirmação do que estamos relatando aqui. A esperança que ele tinha em um Deus invisível, no poder de Deus, um Deus que é vivo e real. A prova da sua fé foi além da vida, com a vida, mas pela vida. Isto é, ele tinha que acreditar, ele tinha que crer que depois da vida, Deus poderia trazer, depois de terminada a vida física, Deus poderia fazer ela começar de novo. Então foi uma fé muito poderosa, por isso que ele se tornou amigo de Deus. E quando olhamos aqui, vemos que Abraão, ele teve uma consideração fora do comum. Ele considerou Deus e o poder de Deus. Ele não considerou a morte mais do que a vida. E Jesus disse que veio dar vida, e vida com abundância. Então a esperança de Abraão não era uma esperança de uma fé natural, mas no sobrenatural, no invisível. Sua fé, ela não tinha limite. Quando a pessoa crê apenas nas coisas visíveis, apenas no natural, ela tem uma fé limitada, só naquilo que existe. Por isso, a fé de muitas pessoas não levam elas a alcançar muitas coisas que Deus lhe prometeu. O próprio livro de Romanos 8 e versículo 24,
diz para nós assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É este o segredo. Por isso a fé é a certeza daquilo que se espera, vindo de Deus, obviamente. E essa certeza é só Deus que tem no coração e transmite pela fé para cada um de nós. Certo de tudo é só Deus, e Abraão estava certíssimo, então ele tinha recebido a certeza de Deus em seu coração. E é preciso crer naquilo que não se vê. E a esperança tem que estar naquilo que não se vê, mas naquilo que foi apenas prometido por Deus. Lá no livro de Gênesis, nós podemos ver essa passagem dessa fé sendo comprovada. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22. E no versículo 12. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço, Abraão, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Se Deus não deixou Abraão fazer mal ao seu filho, ao filho da sua promessa, e também para aqueles que conhecem a palavra, Deus também não permitiu que durante toda a vida de Isaac alguém lhe tocasse e lhe fizesse mal. Como ele deixaria hoje os filhos da promessa, da fé de Abraão, ser tocado com o mal? Esse é um questionamento que eu encontrei ao longo dos anos, vendo muitas pessoas dizendo que Deus faz isso. Mas já logo na fé de Abraão, não se vê nada disso. Então, o filho da promessa, Deus não vai permitir que o mal seja tocado. É como quando uma pessoa, ela tenta se matar, tirar a sua vida, e o próprio Deus não permite que isso ocorra. Os filhos da promessa, eles são protegidos por Deus. E isso é importante trazer no coração de uma forma grande. E aqui ele diz: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faça mal, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então, quando a pessoa ela não nega para Deus aquilo que Deus requer que ela execute na palavra, essa pessoa ela vai estar entrando pelo caminho da fé de Abraão, vai ser abençoada, vai ser protegida, vai ser guardada. E é impossível que o inimigo venha destruir essa pessoa. Se nós voltarmos lá em Romanos capítulo 4, onde tivemos o início, mas lá no versículo 19, que diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, Abraão não ficou prestando atenção, não considerou mais a sua esterilidade por ano, a esterilidade de sua esposa, de Sara, por ano, e mesmo quando ela era jovem, era estéril. Então, quando olhamos e acompanhamos essa fé, quando a fé está fraca, é porque a pessoa está dando atenção aos problemas, ao que está morto, ao que não está existindo, ao que não vai. Mas quando a pessoa dá atenção a Deus e às promessas, a fé fica forte. Então, toda pessoa que tem a fé forte, que tem muita fé, é porque ela dá atenção a Deus, ela dá observância às promessas de Deus. Por isso a sua fé é forte,
E ela vai além das coisas físicas. E também aqui diz que ele não olhou, não atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Já era mulher de idade. Eu costumo dizer que ela era estéril 2 vezes, né? Mas isso para Deus não importa se a dificuldade está dobrada, triplicada, quadruplicada, não importa. Deus tem poder para resolver qualquer questão. É isso. Só a fé sobrenatural é que pode revelar ao coração da pessoa. Então, quando a pessoa tem essa fé, ela também não fica olhando, não só para os problemas dela, mas ela não olha para os problemas, ela não olha para as dificuldades dos outros. Ela acredita, ela crê na solução até para as outras pessoas. Porque ela não fica olhando como Abraão não olhou mais. Olha o versículo 20 aqui. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aonde tem dúvida, tem incredulidade. E por isso também a fé é fraca, se é que ela já existe, né? Se a dúvida já não a destruiu. E a dúvida realmente ela é cruel. Não é algo de Deus, mas é algo usado pelo demônio. Então é importante você se libertar pela fé de toda dúvida que possa existir no seu coração, de que sua vida, sua casa vai ser mudada, de que você será uma pessoa liberta, curada, abençoada, de que as promessas de Abraão são também para você que está escutando esse vídeo. Veja o versículo 21. Estando certíssimo, não era nem certo, de que ele tinha prometido, que aquilo que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Então isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Veja, não é só por ele. Se Abraão cresce apenas no físico, essa fé não teria chegado a nós. Ela teria morrido lá, mas a sua fé era poderosa em Deus, poderosa em tudo que Deus havia prometido, falado. Essa fé então chegou até nós, não ficou retida com a vida daquelas pessoas e também não vai ficar retida com as nossas vidas quando partimos. Ela vai continuar viva como sempre foi, esteve lá no coração de Abraão e hoje está no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Então você tome em conta isso, leve em consideração o poder de Deus para você e que Ele é poderoso para fazer aquilo que você pensa ou pede, muito mais, segundo o poder dele que opera em cada um de nós, que é a fé. Então está aqui. Em esperança, creu contra a esperança, uma esperança de fé sobrenatural, teve que ser contra, combater uma esperança de fé natural limitada. Ser contra isso é combater. Então você não pode mais seguir a sua natureza humana para as coisas que precisam ser resolvidas através do Espírito. Você tem que seguir uma natureza divina, tem que se tornar uma pessoa realmente espiritual, para que as promessas de Deus elas se cumpram. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus.